Salve, moçada! Então vamos lá continuar então com nossos estudos literários. Hoje a gente vai falar mais um pouco sobre o romantismo, né, especificamente sobre a poesia romântica, né, ver esse contexto em que acontece e se desenvolve então essa produção poética, tá? Lembrando que, né, estamos falando de poesia, né, do gênero lírico, tá? Os textos escritos em versos, que obedecem ali um jogo de rimas, mas lembrando que, ao contrário, né, do arcadismo, em que o poeta seguia então um molde, ele procurava uma forma que estava cristalizada com alguns ideais, agora não. Tem o poder de criação, né, do romântico, a gente já conversou, falamos sobre isso, e ele não vai seguir então certos modelos, né? A poesia se faz de uma forma muito mais livre, né? O verso branco, né? O esquema de rima diferente, tá? Então nós vamos ver que em algum momento vocês não vão encontrar um soneto. Existem sonetos? Existem, tá? Mas não são tão frequentes como em outros movimentos. Então vamos lá. O romantismo, certo? Ele vai ter o seu início no Brasil em 1836, tá? Então, com esse livro aqui, Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães, certo? Ele é o cara que inaugura o romantismo no Brasil. Agora é muito interessante pensar o quê? Acontece algumas coisas nessa época que são bem importantes do ponto de vista histórico. O que acontece? Primeiro, em 1808, a vinda da família real para o Brasil, né? Então chega aqui a família real. Eles partem de Portugal devido, né, à invasão imposta por Napoleão Bonaparte. Então eles vêm para Portugal, trazem de lá a corte, e aqui chegando então encontram, né, uma sociedade em formação, incipiente, e precisam de algumas coisas para poder se instalar com mais conforto, digamos assim, né, e fazer com que todas as instâncias, né, do governo e da corte consigam trabalhar, né? E o que precisa nessa época, que é um fator determinante para a expansão do pensamento romântico, tá? É a questão... Opa! Só um pouquinho. Aqui. É a questão da imprensa. Desculpa aí, pessoal. É a questão da imprensa. Em 1808 também, né, a corte, a família real, instaura, então, a imprensa nacional. A Gazeta do Rio, então, em 1808 vai ser instaurada. No mesmo ano, nós vamos ter um outro veículo, que é o Correio Brasiliense. A Gazeta do Rio, então, é editada, publicada no Rio de Janeiro, certo? O Correio Brasiliense não. Ele vai ser editado em Londres e mandado para o Brasil. Então vejam, não passa pelo crivo, né, de Dom João VI, né, que é o atual imperador na época, né, o monarca, no caso. Aquele negocinho aqui... Sorry. Então vejam, a partir daí, eclode um sentimento de nacionalismo, tá? O poeta, ele vai procurar, então, claro, com a vinda da família real para cá, descentraliza, traz tudo o poder, né, para cá, para o Brasil vai ganhar uma certa autonomia. Lembra que anos antes já vinham se fomentando, né, esse sentido esse espírito de independência, né, com os movimentos da Inconfidência Mineira, entre outros movimentos de independência que aconteceram no Brasil, também impulsionados pela independência dos Estados Unidos em 1776. Vejam só, já em 1808, então, esse novo sentimento de pátria começa a surgir, tá? O próprio Gonçalves de Magalhães escreve: não se pode lisonjear muito o Brasil de dever a Portugal sua primeira educação. Tão mesquinha foi ela que bem parece ter sido dada por mãos avaras e pobres. No começo do século atual, com as mudanças e reformas que tem experimentado o Brasil, novo aspecto apresenta a sua literatura. Uma só ideia absorve todos os pensamentos. Uma ideia até então desconhecida. É a ideia de pátria.
Ela domina tudo, e tudo se faz por ela, ou em seu nome. Independência, liberdade, instituições sociais, reformas políticas, todas as criações necessárias em uma nova nação. Tais são os objetivos que ocupam as inteligências, que atraem a atenção de todos e os únicos que ao povo interessam. Percebam, então, que naquela época surge a necessidade, então, de se cantar as vitórias de uma pátria. Tá? Sentimento nacionalista. Então vai nascer aí a ideia de nação brasileira mesmo, tá? Agora, a gente já conversou isso e a gente discutiu que no romantismo havia uma tendência a um retorno à era medieval lá na Europa, né? Então os europeus, eles tinham que buscar no herói medieval um ideal de comportamento, devido àquele contexto social. No Brasil, a gente não tem a era medieval, né? E quem é o cara, então, que vai virar esse herói nacional? Nós vamos ter aí a figura do índio, exatamente, né? O índio, então, vai simbolizar esse herói, o herói dessa nova nação, desse novo contexto, tá? Por isso que é chamada, então, a primeira geração da poesia romântica de geração indianista, ou geração nacionalista, tá? Nós vamos ter 3 gerações da poesia. A primeira nacionalista, a segunda, nós vamos ter a mal do século, né, a byroniana, e a terceira, a condoreira, que é a geração social, tá? Está aqui, né? Geração nacionalista, mal do século e social ou condoreira. A primeira geração nacionalista, então, tá? Era voltada para a própria natureza. O regresso ao passado histórico e ao medievalismo. No Brasil, esse medievalismo, como eu acabei de falar, né, vai se encontrar, então, naquele ambiente em que habitava o índio. Cria um herói nacional na figura do índio, de onde surgiu a denominação de geração indianista. Sentimentalismo, a religiosidade são outras características presentes nessa geração também. E aqui a gente vai ter alguns nomes, tá? O próprio Gonçalves de Magalhães, que é o fundador do romantismo brasileiro, o Gonçalves Dias, o Araújo Porto Alegre, são os grandes nomes, né? Mas o mais conhecido mesmo é o Gonçalves Dias, né? Pelo Canção do Exílio e Juca Pirama, são textos bem famosos dele e que figuram aí pelos diversos concursos, tá? Brasil afora, tá? Bem comum, então, a gente encontrar textos do Gonçalves Dias. Né? Não sei se houve uma poesia romântica mais parodiada do que, né, a Canção do Exílio. Né? Até inspirou um trecho do hino nacional, tá? Então, só para ressaltar, Gonçalves de Magalhães é o introdutor do romantismo no Brasil. Vamos lá, vamos ver alguns poemas, vários poemas, né? Um trechinho de Juca Pirama. Meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante que agora anda errante, por fado inconstante guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Já vi cruas brigas de tribos inimigas, e as duras fadigas de guerra provei. Nas ondas mendances, senti pelas faces os silvos fugaces dos ventos que amei. Andei longes terras, lidei cruas guerras, vaguei pelas serras dos vis aimoreis. Vi lutas de bravos, vi fortes escravos, de estranhos ignavos, calcados aos pés. E os campos talados, e os arcos quebrados, e os piagas coitados, jacem em maracás, e os meigos cantores, servindo a senhores, que vinham traidores, com mostras de paz. Aos golpes do inimigo, meu último amigo, sem lar, sem abrigo, caiu junto a mim. Com plácido rosto, sereno e composto, o acerbo desgosto comigo sofri. Tá? E vai contar a história, então, né? É um poema, né, que narra uma determinada situação, né, e canta aqui as desventuras de um índio, tá? Dentro da sua tribo. Então, tem a característica de colocar ali na figura de herói, né, o nosso índio. Agora, um trecho do poema Colombo, tá? Um poema épico também, né, que vai tratar aí, né, de uma aventura, um poema narrativo, tá? Do Araújo Porto Alegre. A gente já viu ali no começo, aliás, eu tenho que voltar ali depois, um poema do Gonçalves de Magalhães. De um salto juvenil pisa Colombo, a nova terra e com um seguro braço a bandeira real no solo planta. Beija a plaga almejada, ledo e chora.
Foi geral a emoção, disse o silêncio, na mudez respeitosa mais que a língua. Ao céu erguendo os lacrimosos olhos, na mão sustendo o crucifixo disse: Deus eterno, Senhor onipotente, a cujo verbo criador o espaço fecundado soltou o firmamento, o sol e a terra e os ventos do oceano. Benditos sejas, santo, santo, santo. Aqui a gente já percebe, né, a presença de um cunho religioso muito mais forte do que no poema Ijuca Pirama, tá? Lembrando, vai ser presente a religiosidade, vai ser presente o nacionalismo, né, esse retorno e o encontro da figura de um herói. Nós vamos trabalhar sempre, então, com alguém bem idealizado, tá? O romantismo tem essa tendência, ele vai fazer uma idealização das pessoas. São tratadas, então, de forma bem idealizada, principalmente nas primeiras gerações. Lembrem que a gente conversou, a literatura ela acaba desenvolvendo-se em ciclo, tá? Então vocês vão poder encontrar no romantismo certas características que já estiveram presentes em outros movimentos. A religiosidade lembra uma característica presente no próprio barroco, né? Como a gente teve características no arcadismo do Renascimento. Depois nós vamos ver que substitui-se essas características do romantismo por outras que acabam sendo retomadas de uma outra época, tá? De um outro contexto. E aí os ciclos vão se sobrepondo, tá? Então é sempre bem cíclico mesmo o movimento. Sempre bendito em toda parte sejas, que se exalte tua alta majestade por haver concedido ao servo humilde o teu nome, louvar nestas distâncias. Permite ao meu Senhor que agora mesmo, como primícias deste santo empenho, a teu Filho divino humilde ofereça esta terra, e que o mundo sempre a chame terra de Vera Cruz, e que assim seja. Ergue-se o laço do estandarte afrouxa, sopra o vento, desdobra-o, resplandecem de um lado a imagem do Cordeiro e do outro as armas espanholas. Como ascenso da divina mansão, esparge a brisa, um chuveiro de flores sobre a imagem, flores não vistas da europeia gente. Tá? Então, a continuação, né, do poema Colombo, tá, do Araújo Porto Alegre. Galera, já na segunda fase, nós vamos ter uma mudança, né, desse paradigma. Já não é mais cantado esse nacionalismo, não tem mais esse sentimento ufanista, né? Na aula passada alguém perguntou para mim, eu não lembro quem foi, qual é a diferença de nacionalismo, né, de ser patriótico e ser ufanista, tá? Foi a Jéssica. A Jéssica fez uma pergunta. Jéssica, patriota, nacionalista, é aquele que valoriza a pátria, né? O ufanista, ele usa isso para se sobrepor a outros, tá? Então, tem uma característica exagerada, exacerbada nesse nacionalismo, nesse patriotismo. É querer ser melhor do que alguém por fazer parte de determinada nação. Esse é o ufanista, tá? Acho que agora ficou mais claro, né? A segunda geração, então, é conhecida como byroniana ou ultrarromântica, tá? Recebeu a denominação de mal do século, pela sua característica de abordar temas obscuros, como a morte, amores impossíveis e a escuridão. Lembra que, tá? Muito se confunde. O que é um texto romântico, né? Hoje a gente entende romântico uma história de amor, né? Qualquer texto que conte a história entre um homem e uma mulher, né? Devido às mudanças do tempo, né, pode daqui a pouco ser também de um homem, de uma mulher, né, o contexto já está mudando e há uma relação amorosa entre eles, é romântico o texto. Tá? Lembrem-se que o romantismo, essa época, que expressava uma certa visão de mundo, tá, não é só historinha de amor. Existem outros temas que são temas românticos. Em geral, vocês vão ver aí uma grande crítica ao capital, como a gente conversou, vão ver uma grande crítica aos ideais iluministas. Todas essas oposições também caracterizam certos ideais como românticos, tá? Outra coisa que confunde, porque no romantismo cresce, né, um outro tipo de gênero, que é o gênero da narrativa em prosa, tá? Vocês vão ver depois textos chamados de romances. Lembrando que romance é um tipo de narrativa, tá? Nem todo texto que é um romance vai ser um texto
que conta uma história de amor. Por exemplo, de Paulo Lins, a Cidade de Deus, que foi, né, depois adaptado para o cinema, foi inspirado no romance Cidade de Deus. Tá? Agora, o que tinha de história de amor em Cidade de Deus? Né? O que mais chega perto de uma história de amor, né? Não posso falar isso em rede nacional, né? Fica meio chato. Tá? Mas então vejam, a palavra romance, que designava a língua do Império Romano, né? Ela deu nome a um tipo de texto medieval. Por isso que romantismo vem daí. São os textos inspirados nessa era medieval, tá? No textos que eram inspirados, então, né, na língua do romance. É que esse assunto gera muita dúvida, gera muita confusão, né? Então é bom deixar o pessoal um pouco mais à parte disso tudo, tá? Vamos lá. Os principais nomes dessa geração, então, da segunda geração: o Álvares de Azevedo, o Casimiro de Abreu e o Fagundes Varela. Vamos fazer aí a segunda fase, tá, da poesia romântica. O Álvares de Azevedo, sem dúvida nenhuma, é o mais famoso dentre eles, né? As liras dos 20 anos, bem famoso, tá? Tem também Noites na Taverna, que já foi cobrado em vários concursos, e a gente vai perceber, então, né, um certo pessimismo dentro dos textos desses autores, tá? Pálida a Luz é um poema dele, que eu vou fazer a leitura para vocês, tá? Do Álvares de Azevedo. Pálida a luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinada, como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor ela dormia. Era a virgem do mar na escuma fria, pela maré das águas embalada, era um anjo entre nuvens da alvorada, que em sonhos se banhava e se esquecia. Era mais bela, o seio palpitando, negros olhos, as pálpebras abrindo, formas nuas no leito resvalando. Não te rias de mim, meu anjo lindo, por ti as noites eu velei chorando, por ti nos sonhos morrerei sorrindo. E olha só, né, o aspecto dramático, né, a carga dramática. O romântico, e principalmente na poesia, isso fica muito claro, ele é um sofredor, né, e nessa época, então, ele vai se mostrar, vai mostrar essa faceta de mais sofredor, tá? Porque ele está em contato com a morte. O próprio Álvares de Azevedo morreu muito jovem, apesar de deixar uma obra vastíssima, morreu com 20 anos de idade, tá? 21 anos, 21. Então vejam, eles encararam, né, vários problemas que assolaram aquela época e fez com que a morte fosse muito presente e virasse tema então da sua produção artística, tá? Além do mais, a mulher também inalcançável, né, vira, e por isso, né, que se associa essa coisa da história de amor ao romantismo, né? Porque eles cantaram uma mulher inalcançável. A mulher estava num pedestal e não podia ser alcançada jamais. Ele não era bom o suficiente para ela. O homem romântico, ele não se colocava no mesmo patamar. Isso, claro, acaba mudando, né? Já na terceira geração romântica, a mulher já pode ser tocada ali, né? E aí vai vir uma certa sensualidade, né? Vai vir um certo erotismo, tá? Só para lembrar, então, o erotismo que vem de Eros, né? O deus grego, né? Da orgia, né? Do próprio sexo, tá? Meus 8 anos, esse do Casimiro de Abreu. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do desportar da existência, respira a alma a inocência como perfumes à flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Que aurora, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Ó dias da minha infância, ó céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e o beijo de minha irmã. Olha a inocência, né? É o resgate da inocência, né? É encontrar no passado o afago, tá? E vejam aqui, né? Que doce a vida não era nessa risonha manhã, em vez das mágoas de agora. Ou seja, o agora traz sofrimento, né? Por isso o retorno, tá? Por isso essa fuga para um passado idealizado.
É pegar lá no passado um ideal e jogar para frente como objetivo futuro. Tá? Ele bota esse passado para frente. Ele quer esse passado, ele busca isso. O poeta romântico está com saudade, saudosismo, melancolia. Tá? São sentimentos que estão ali presentes, tá? Dentro dessa composição romântica. Continuação. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, da camisa aberta ao peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, a roda das cachoeiras atrás das asas ligeiras das azuis. Naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar. Rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. E o tempo, né, é o ladrão do homem. Porque ele rouba uma coisa que ele nunca vai devolver, que é a tua vida. Tá? Hoje, tive uma experiência bem inusitada e foi um insight porque estava assistindo a um vídeo muito interessante de um cara que aos 17 anos se deparou com uma doença terrível e ele cantava e fazia algumas coisas, então ele teve que gravou, fez um show e tal, e aí ele virou um exemplo de vida e algumas pessoas com quem eu estava conversando e que me pediram para assistir ao vídeo estavam dizendo, ora, se eu soubesse que ia morrer, também mudaria de postura. Aí na hora eu falei, por que não muda de postura agora então? Porque tu vais morrer. Não se sabe quando. Se é hoje, se é amanhã, se é daqui a 20, 30, 40, 60 anos. Mas que tu vai morrer, vai. Não vai ficar para semente. Ninguém é eterno. E esse sentimento de saber que nós vamos uma hora se deparar com a morte é que nos traz essa angústia. Né? Porque a gente não sabe o que está para depois dela. A gente se apega a alguns valores, é claro. Né? Valores de que há para além dela, um lugar prometido, que há, para além dela, algo que nos reconforte, mas a certeza, de fato, ela não existe. A gente se apega, a gente tem fé que exista. Né? Mas mudem o comportamento enquanto você está vivo. Né? E se você teve o insight, a consciência, se você percebeu que há tempo para mudança, por que não começar agora? Né? Começa dando um sorriso. É isso aí. Né? Um sorriso faz bem para a alma, alimenta. Né? É isso aí. Obrigado. Tá? Continuando. Né, eu sorrio daqui, mas a gente acaba chorando de cá, né? Porque nem sempre os assuntos são tão positivos, né? Esse aqui esse aqui é até bem triste, né? Cântico do Calvário, olha o nome do poema, né? Então vejo, na segunda geração, por isso que é mal do século, os caras estão acabados, velho. Né? Eles estão entregues às traças, estão detonados. A morte deixa ele assim, destruído, né? E o que acontece, né? O Fagundes Varela acaba, né, fazendo em homenagem ao filho que morreu, tá? O Cântico do Calvário, a memória de meu filho. É um trecho, na verdade. Eras na vida a pomba predileta, que sobre o mar de angústias conduzia o ramo da esperança. Eras a estrela que entre as névoas do inverno cintilava, apontando o caminho ao pegureiro. Eras a messe de um dourado estio. Eras o idílio de um amor sublime. Eras a glória, a inspiração, a pátria. O porvir de teu pai. No entanto, pomba, varou-te a flecha do destino. Astro, engoliu-te o temporal do norte. Teto, caíste. Crença, já não vives. Mas não, tu dormes no infinito seio do Criador dos seres. Tu me falas na voz dos ventos, no chorar das aves. Talvez das ondas no respiro flébio. Tu me contemplas lá do céu, quem sabe, no vulto solitário de uma estrela. E são teus raios que meu estro aquecem. Pois bem, mostra-me as voltas do caminho, brilha e fulgura no azulado manto. Mas não te arrojes lágrimas da noite, nas ondas nebulosas do ocidente, brilha e fulgura quando a morte fria sobre mim sacudir o pó das asas. Escada de Jacó serão teus raios, por onde azinha subirá minha alma. Como é um poema em homenagem à morte de um filho, não poderia ter um outro teor que não, né, essa carga dramática toda, tá? E aí que demonstra bem o sofrimento do eu lírico, né, em relação à morte, tá?
Terceira geração, essa geração já muda um pouco, né, o panorama, porque vai trabalhar mais em relação aos aspectos sociais, então apoiados, né, até chamados de hugoniana, por essas características, então se inspirando, né, em Vitor Hugo. A gente viu na aula passada algumas coisas, né, falamos um pouco sobre Vitor Hugo, a questão dos miseráveis, né, que ele cantou à época dele. Conhecida como geração condoreira porque simbolizada pelo condor, uma ave que costumava construir seu ninho em lugares muito altos e tem visão ampla sobre todas as coisas, assim como o crítico da sociedade deve ter visão ampla sobre todas as coisas também. Tem que ver a coisa de uma perspectiva bem alta para contemplar, então, em sua totalidade, tá? Os nomes que fizeram essa geração: Castro Alves, famoso, né? Souza Andrade, que era chamado Joaquim Souza Andrade, né, esse um nome adotado por ele, e Tobias Barreto, tá? Aí destacam-se alguns textos, né, Espuma Flutuantes, do Castro Alves, bem famoso, Os Escravos. Em Os Escravos tem aquele poema bem famoso, Navio Negreiro, certo? Aqui, do Souza Andrade, a gente tem a Liras Perdidas, e do Tobias Barreto, A Escravidão, tá? Esse aqui tem Espumas Flutuantes, do Castro Alves, Os Três Amores. Minha alma é como a fronte sonhadora do louco bardo que Ferrara chora. Sou Taço, a primavera de teus risos, de minha vida as solidões enflora. Longe de ti eu bebo os teus perfumes, sigo na terra de teu passo os lumes. Tu és Eleonora. Meu coração desmaia pensativo, cismando em tua rosa predileta. Sou teu pálido amante vaporoso, sou teu Romeu, teu lânguido poeta. Sonho-te às vezes virgem, seminua, roubo-te um casto beijo à luz da lua, e tu és Julieta. Vejam que a mulher agora já começa a fazer parte de um ideário bem mais real, né, do que aquela imaginada, intocável. Agora não, né, o cara já imagina ela até pelada, né. Na volúpia das noites andaluzas, o sangue ardente em minhas veias rola. Sou o Dom Juan, donzela amorosas, vós conheceis-me os trenos na viola. Sobre o leito do amor, teu seio brilha, eu morro. Se desfaço-te a mantilha, tu és Júlia, a espanhola. Tá? O Romeu e Julieta? Uhum. Então vejam que já tem uma mudança de paradigma, e aí a gente vai ver que há uma certa sensualidade, e aí a mulher já, né, ocupa um novo espaço em relação ao eu lírico. E seguinte, começa a evoluir já para um outro contexto, tá? E a gente já está começando a vislumbrar outras ideias, e aí vai vir o realismo e se faz um outro contexto, tá? Então aqui a gente já começa a ver ideias um pouco diferentes, mais próximas, né, como um objeto social mesmo, tá? Que depois no realismo isso vai ficar bem acentuado, tá? E a gente vai chegar lá. Alabastro. Eis um vaso de puro alabastro, que é a imagem de quem longe está, que ao noivado meu dera-me um astro, e que encerra um mistério sim há. Tenho sempre florido na mesa, do trabalho ou de amor a canção, ou rapsódias cantando do Guesa. Enche hoje tua flor da paixão. Ontem era a do luar, tão amada, que fenece do dia ante ou albor. Amanhã diz tua carta encantada, porque vens que não ponha outra flor. Então, esse aqui mais bonitinho, assim, né? E tal. Também tem uma temática do amor aí. Tá? E por último, A Escravidão, do Tobias Barreto. Tá? Aí já, atuação social, né? Se Deus é quem deixa o mundo sob o peso que o oprime, se ele consente esse crime, que se chama escravidão, para fazer homens livres, para arrancá-los do abismo, existe um patriotismo maior que a religião. Se não lhe importa o escravo, que a seus pés queixas deponha, cobrindo assim de vergonha a face dos anjos seus, em seu delírio inefável, praticando a caridade, nesta hora a mocidade corrige o erro de Deus. Então, né, vejam aí o caráter, né, de denúncia, o caráter social que essa poesia acaba abrangendo de alguma forma, tá? Gente, para a gente encerrar, rapidinho, né, um exercício do Cefet em Minas Gerais, que aborda esse assunto, tá? Em relação ao romantismo, pode-se afirmar que, o poeta romântico deixa-se arrebatar pelo conflito entre o mundo imaginário e o real. Idealização do mundo, lembra? Pega o mundo ideal, joga para frente, né? E aí fica nesse conflito entre um e outro, tá? Expresso no sentimentalismo acentuado. Sim, né?
Casimiro de Abreu, Álvares de Azevedo, Fagundes Varela e Gonçalves de Magalhães pertence à segunda geração romântica. Não, né? Quem? Gonçalves de Magalhães pertence à primeira. O ilogismo leva o autor romântico a instabilidades emocionais que são traduzidas em atitudes contraditórias, entusiasmo e depressão, alegria e tristeza. Lembra que o romantismo é um movimento contraditório. Isso leva a um certo ilogismo mesmo, tá? E ilogismo, a falta de lógica, é o absurdo, tá? Então a gente vai se deparar com, muitas vezes, né, textos absurdos mesmo, que a gente, do que está falando, né? Não tem sentido. Por quê? Porque ele está dentro desse contexto de contradições. Tá? A gente assinalaria, então, a letra A. Exatamente. Tá? Questões 1 e 3. Na próxima aula, a gente vai dar uma olhada, uma pincelada na parte de prosa. E nós vamos ver que na parte da prosa não tem geração. Ela acontece de forma simultânea em suas facetas. Tá? E aí a gente encerra essa parte do romantismo. Tranquilo, gente? Gente, obrigado pela atenção de vocês, tá? Né? Beijo para todo mundo, beijo para quem está em casa. Fique com Deus, bom final de semana e até semana que vem. Valeu? Tchau, tchau.